se eu te disser que essa é a nossa família Guia Church? Guia, grupo unido, interagindo e avançando. Interagimos uns com os outros e com a sociedade de uma maneira a levar o amor e o reino de Deus. Nossa visão está baseada em Gênesis 11:6, onde o próprio Deus diz que quando um povo está unido e interagindo, não há nada que pare o seu avanço. Nossa família crê que a partir da comunhão dos santos, a bênção é ordenada, então interação é o que não falta por aqui. Essa é a nossa casa, onde nos reunimos todas as semanas e nos expandimos aos lares e ficamos a cada dia mais conectados. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, maravilhados e animados com o poder que vem do alto. Somos ricos em diversidade, criatividade e compaixão. Estamos aqui prontos para te receber. Sejam muito bem-vindos. Nos baseamos em 3 pilares: relacionamento, generosidade e voluntários. Todas as pessoas se reúnem aqui, não por si mesmas, mas por um Deus e pelos outros. Entramos com alegria na presença de um Rei bondoso, onde o servimos com louvores e arte, com todo o nosso coração. Isso faz com que a alegria transborde em nosso peito e saia pelo nosso sorriso. Somos o povo mais feliz dessa terra. Onde você estiver nesse gigante planeta azul, saiba que a vida tem valor e existe esperança para o futuro. E essa esperança é a igreja. Guia Church, cultivando uma nova cultura. Fala aí, Guia Church, está começando mais um Guia News, então fica ligado para saber a nossa programação do mês de abril. Aos domingos temos o nosso culto de celebração, às 10 e às 18 horas. Venha e traga a sua família. Você ainda não faz parte de um PG? Mas antes, você sabe o que é um PG? Os PGs são as nossas pequenas guias, a igreja dentro da sua casa. Para encontrar o PG mais próximo de você, mande um WhatsApp para esse número. Nos dias 7, 8 e 9 de abril acontecerá o Encontro com Deus, e é top! Você sabia que além de se preocupar com a sua saúde espiritual, a guia também se preocupa com a saúde do seu corpo? O Guia Fit nasceu com esse propósito. Aos sábados, 8 horas da manhã, na Praia da Reserva, Ilha 3. Cadê a tropa do Follow? Eu quero te ver aqui, toda sexta-feira às 8 horas. Você já é um voluntário? Se não, venha fazer parte do nosso time mandando uma mensagem para esse número aqui. A melhor maneira de você crescer no reino é estar plantado no solo da responsabilidade. Não existe nada que você faça para o Senhor e não seja recompensado. Você tem um negócio? Você é um empreendedor? Quero te convidar a fazer parte do nosso Fórum de Negócios, uma rede de relacionamento onde você vai ter a oportunidade de apresentar o seu negócio, o seu produto. Não esquece de passar na nossa livraria e lá embaixo no Guia Golf para comunhão entre irmãos. E agora recebam com alegria nosso pastor, Altomir Rangel. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Senta aí, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que tu veio hoje. Nós estamos iniciando a série de abril. E hoje eu quero profetizar que no mês de abril algo vai se abrir para você. Portas se abrirão. Esse mês de abril ele vai ser profético. Não sei se é para você, para mim vai. Grandes portas se abrirão. Altomir, mas a minha porta não abriu ainda. Deixa eu te falar um segredo, Renatinho. Grandes portas abrem devagar. Você está demorando, irmão, porque a porta é grande. Quem está me seguindo? A gente começou então a série e a primeira mensagem de hoje é a seguinte: nós fomos transladados com um propósito, para ser transformados. E Altomir, transladados de quê? Leia lá comigo Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 13, onde o apóstolo, escrevendo para a igreja, deixou para a gente essa mensagem,
dizendo o seguinte: olha, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, ouviu o quê? Se você for ler do versículo 1 ao 9, você vai entender o contexto, onde ele fala, ele deixa registrado que a igreja de Colossos estava crescendo e amadurecendo muito na fé, ok? No conhecimento de Deus. Então, quando eles ouviram falar disso, olha o que ele disse: não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha a oração de Paulo, e essa oração é para vocês hoje também, ok? Eu peço a Deus que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com a sabedoria. O que é sabedoria? A aplicação desse conhecimento, ok? Não adianta você ser cheio do pleno conhecimento de quem Ele é, se você não fizer isso, se você não tiver esse conhecimento pleno com sabedoria. Porque conhecimento é informação, sabedoria é aplicação do conhecimento. Por isso que Tiago fala na sua epístola, para a igreja, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Tem pessoas que estão na igreja 50 anos, 100 anos, conhece a Bíblia toda, já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mais 100 vezes, mas não está aplicando ainda na sua vida, no seu dia a dia. O importante é nós fazermos ajustes diários, gente. Importante, Deus não está interessado se você conhece a Bíblia toda de cor salteado, consegue falar de cor os versículos. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em que o versículo que você sabe, você pratique. Tem gente aqui que não precisa de uma grande revelação de Deus. Tudo que você precisa é praticar a revelação que você já tem. Está fazendo sentido? Então ele fala: olha, eu quero que você tenha pleno conhecimento de Deus, da vontade dEle, com sabedoria. Ou seja, aplique isso. E com a inteligência espiritual, que vem do Espírito Santo. Aquilo que nós chamamos de revelação, né? Que vem através do nosso homem interior, onde o Espírito Santo está. É isso para que vocês vivam o quê? De maneira digna. Para que vocês demonstrem nesse mundo o tipo de vida de Deus, o tipo de vida do reino de Deus. Se você chegar lá no reino dos céus, você vai perceber que todo mundo lá vive de maneira digna. Agora aqui nós estamos debaixo de pressão, aqui nós temos tentações, provações, aqui nós somos provocados e confrontados diariamente. Então Deus sabe que a gente às vezes dá aquela escorregada, Deus sabe que às vezes a gente faz o que não devia, sabe? Mas o importante é você ver aonde errou e volte a viver de maneira digna. Quem está me seguindo? Porque Deus não quer que você tenha pleno conhecimento dele, apenas para ter e ficar cheião, achar que eu tenho pleno conhecimento, eu sei tudo. Não, é para que você tenha uma vida digna, viva de maneira digna, né? E ele fala mais assim, digna do Senhor, ou seja, o tipo de maneira de Deus de viver, ok? Ele não fala maneira digna no Senhor, mas do Senhor, a maneira de Deus de viver, ok? E que em tudo possam agradá-lo, ou seja, você vai precisar de fé para fazer isso. Não é porque Deus te ama que você vai agradar a Ele, ok? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradá-lo, porque aqueles que chegam perto de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11. Então, segue aqui comigo. Assim vocês conseguem agradá-lo andando pela fé, frutificando em toda boa obra, ok? Toda boa obra, quando você produz bons frutos, você está andando pela fé. Sem fé você não consegue construir nada na vida. Nem família, nem casa, nem negócio, nem relacionamento, nada. Sem fé, tudo que for sem fé é pecado, ok? E assim vocês vão crescer no conhecimento de Deus. Percebe? Nós sempre temos que estar buscando crescer no conhecimento de Deus. Sempre buscando crescer no conhecimento que só Deus sabe. Não é porque você sabe uma coisa que você tem que estacionar. Uma das coisas que eu sempre achei ruim na minha caminhada, na minha vida, vamos dizer assim, de igreja, é que eu via as pessoas às vezes virar pastor, o cara parava de estudar. O cara virava pastor, sentava na cadeira lá de líder, ele parava de estudar. E é justamente o contrário, o líder tem que estar sempre crescendo mais, porque a palavra líder, ela implica na ideia de uma pessoa que está sempre crescendo mais, sempre desenvolvendo mais, porque senão as pessoas os liderados vão parar onde ele está. Quem está me seguindo? Então, perceba que Jesus, ele fazia isso, ele sempre tinha um momento dele com o Pai, ele sempre buscava cada vez mais o reino, sempre estava pregando mais sobre o reino, ok? Ele sempre tinha essa dedicação. Então, quanto mais você está crescendo no conhecimento de Deus, você é fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória.
ou seja, a força da sua bondade, para que tenham toda a perseverança, ou seja, falta de perseverança, você desistir, não é uma opção. Desistir, vamos dizer assim, é possível? A pessoa pode desistir? Pode, mas Deus não te dá essa opção, Ele te dá a força da glória dEle para você se perseverar. Certa vez o apóstolo Paulo, quando estava terminando a missão dele na terra, ele falou o seguinte: olha, batalhei o bom combate e terminei a minha carreira. Você já leu isso? Guardei a fé, batalhei o bom combate, guardei a fé e terminei a minha carreira. Sabe, Deus ele está sempre conosco quando está batalhando batalhas da fé, a boa batalha da fé. Mas tem muitas pessoas que batalham a batalha da fé, mas não terminam a carreira. O importante não é só você ter alguns testemunhos para contar. O importante é você sempre estar de pé dizendo: eu continuo aqui até o fim. Quem está me seguindo? Deus está interessado que você não simplesmente batalhe algumas batalhas, mas que você termine a sua missão, a sua carreira na terra. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus é amor, né? Cara, Deus, Ele cobra, Ele quer que você tenha paciência com alegria. Não é só paciência, não, é com alegria. Bota um sorriso no teu rosto, meu camarada, porque a alegria do Senhor é a tua força. Quem está me seguindo? Vamos lá. Dando graças ao Pai, que nos tornou o quê? Dignos de participar da herança dos santos, aonde? No reino da luz. Repete comigo: reino da luz. Fala mais uma vez. Nós somos dignos de participar do quê? Através de Jesus. No reino da luz. Você não foi salvo por Cristo para se tornar um crente. Porque até a pessoa que não aceita Jesus como Senhor também pode ser crente, pode crer em outra coisa. Para mim, um ateu é um super crente, porque o ateu consegue crer que Deus não existe. Eu acho que você tem que fazer mais força para crer que Deus não existe do que crer que Deus existe. Quem está comigo? Você vê o mundo como está, as coisas acontecendo, vê milagre acontecendo tudo quanto é lado, e você dizer que Deus não existe um designer por trás de toda a criação, cara, você tem que ter muita fé para dizer que não existe um designer atrás da criação. Só você estudar um pouco de anatomia, um pouco de biologia, um pouco de astronomia, você vai perceber, irmão, tem um designer aqui, porque não é possível esse planeta azulzinho está aqui no meio do espaço inteiro, tudo funciona para que haja vida aqui, não é possível. Então, só você estudar um pouquinho mais, você vai perceber, existe um designer, existe um criador. Quem está me seguindo? Então, na verdade, todo mundo pode ser crente, todo mundo pode ter fé em alguma coisa, né? Por exemplo, tem pessoas assim, tão assim, estranhas, né? Que tem fé até em carta, já viu, não? A pessoa vai para uma salinha, a pessoa pega assim, joga, como é que chama aquilo? É búzios, não? Tarô, né? Búzio é pedra, né? Cara, imagina uma pessoa que tem fé em pedra. Irmão, tu é maluco de pedra. É pedra? É concha? O que é aquilo, búzios? É uma conchinha, né? Joga assim a conchinha. Ah, pronto. O que aquela conchinha falar, eu acredito. Irmão, por que você não acredita na que a Bíblia fala? Está mais tempo que essa concha, ela que criou a concha. Quem está me seguindo? Tem gente hoje em dia que acredita no universo. Não. Hoje você ser um intelectualoide, você é aquele cara que não, o universo está cooperando. Irmão, por que tu não acredita naquele que criou o universo? É mais fácil você ir direto para o designer, ok? Fica buscando coisas paliativas, né? A carta do tarô, eu boto a carta, levanta a carta, o que essa carta está falando? A carta está falando isso. Então vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu achei muito interessante porque eu vi um videozinho de um cara que ele é o médium do seatbelt, do cinto de segurança do carro, seatbelt. Ele dirige o carro e ele bota a câmerazinha e fica filmando, né? Aí a pessoa entra no carro dele, ele, você acredita num psychic? Como é que falaria isso em português, né? Você acreditaria uma pessoa que é psíquica, que tem um dom, um médium, né? Um dom de psíquicos? Aí a pessoa no carro assim, do nada, o cara fala isso ali. Alguns falam que sim, alguns falam que não. Aí a pessoa já fica meio com o pé para trás, né? E ele fala assim, não, porque eu estou tendo uma leitura aqui. Uma leitura, meu irmão, eu queria entrar nesse carro, eu estava doido, eu vou tentar descobrir esse cara, onde que ele é lá nos Estados Unidos um dia, só para pegar o Uber dele, eu queria entrar, ele é um Uber, né? Aí ele dá umas leituras assim, porque eu já ia amarrar o diabo, falei, irmão, dá uma olhada, dá uma leitura aí que eu quero ver.
Dá uma lidinha legal, vamos ver como é que vai acontecer. Já ia repreender, ele já ia amarrando mão para trás. Já ia amarrando na hora, irmão. E aí, filho, tá amarrado aí para trás. Não, mão para frente, segura o volante. Entende? Aí, olha que engraçado, se você ver um videozinho, porque é em inglês, acho que não tem tradução ainda, não está tão famoso assim, mas tudo bem. Aí ele fala assim, não, porque tendo uma leitura, eu vou falar do seu futuro. Aí ele começa a falar coisa do passado. Ah, não, porque estou vendo uma pessoa aqui, seu pai já morreu? Morreu. O pai morreu, e eu estou vendo teu pai aqui na minha frente. Olha o que você pode estar falando. Vai falar que é para pedir desculpa, que ele um dia brigou com você. Aí a pessoa começa a chorar. Ele brigou comigo mesmo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa clara, porque a gente está falando nessa série sobre a diferença entre igreja e reino. Então deixa eu te falar uma coisa clara, prática para a sua vida. Isso aí está na Bíblia inteira. Existe um espírito maligno chamado espírito familiar. Sabe que espírito é esse? É um espírito que imita identicamente a pessoa que faleceu. A pessoa morreu, ela imita, ela sabe como a pessoa fala, sabe que a pessoa gostava, sabe que a pessoa brigou com você, sabe que a pessoa fazia, tudo ela imita igualzinho. Eu já vi esse espírito maligno. E vou te falar, ele entra em muitos lugares religiosos, até em reuniões de oração, até lugares assim onde as pessoas estão contritas. Ele gosta de entrar em lugares religiosos, tá? Por quê? Porque lugares religiosos as pessoas estão muito mais abertas para as coisas espirituais, e tem muita gente sendo enganada aí, igual o rei Saul foi enganado quando ele foi buscar orientação de Samuel, o profeta que já tinha morrido, e apareceu para ele. Samuel igualzinho, ok? Então, eu quero que você entenda que esse espírito familiar está na terra já há muito tempo. E esses médiums, esses psíquicos, né, que chamam, psychic em inglês, esses demônios estão neles. Ele, às vezes, desde criancinha, ele falou, desde criança eu vejo. Já viu aquele filme, Sexto Sentido, não? Do Bruce Willis, que é onde tinha um garotinho que falava assim, I see dead people. Já viu? Eu vejo pessoas mortas. Cara, que filme sinistro. Porque a cara do garoto já é sinistra, né? Hoje ele cresceu, tá feio pra caramba. Mas a cara dele é sinistra. Aí ele fala pra mãe, a mãe no carro, ele no carro. Imagina você no carro com um garoto assim. Aí o garoto fala assim, mãe, a sua mãe, ela está aqui do meu lado. A sua avó dele que morreu. E tem pessoas, eu vejo pessoas mortas. Alguém já ouviu falar nisso? Pessoas que veem pessoas mortas, que lê, faz psicografia, né? E faz, tudo mesmo casta de demônio. Deixa eu falar bem claro com vocês, são castas demoníacas. Se você vê alguém falando que viu algum morto falar alguma coisa, fala assim, está repreendido em nome de Jesus. E creia no que você está falando, você vai ver a reação da pessoa. Ou vai manifestar na hora, ou ela não vai ver mais nada, vai ficar amarrada, e vai travar. Com você eu não estou vendo, né? Então percebe, isso aí é casta de demônio. Deus, ele tem um interesse de que você seja um representante do reino dele nas ruas. Eu falei, vou falar de novo, vou falar até a ficha cair na tua cabeça. A igreja, ela tem um propósito. A igreja não é o reino de Deus. A igreja tem um propósito como uma casa de poder para te preparar. Você não entrou na igreja para ter um propósito para a igreja. O seu propósito é fora da igreja. Quem está me seguindo? Você está na igreja porque através da igreja você é preparado para as ruas. Tem pessoas que pensam que ela entra na igreja, agora ela serve só para a igreja. Você não serve para a igreja, você é preparado pela igreja para servir nas ruas. E quando eu falo ruas, não é simplesmente rua aqui, asfalto, não. Ruas que eu falo são caminhos que as pessoas estão. Por exemplo, existem 7 ruas, né, na sociedade. Eu estou falando de sociedade. Existe a rua do bem-estar, da saúde. Existe a rua dos artistas, por exemplo. É uma rua onde a pessoa está andando, ok? Existe rua de negócios. Existe rua da educação. Existem vários caminhos, vários lugares onde as pessoas estão andando, estão circulando. Percebe que cada rua dessa tem uma língua diferente? Por exemplo, se você não é médico, tenta conversar com um médico. Um médico vai falar sobre alguma doença com um médico. Se você não for médico, ele não vai nem conversar contigo direito. Ele vai falar muito superficialmente, porque médico tem uma linguagem que só outro médico entende. Sim ou sim? Eles estão numa rua, eles estão on a street, eles estão numa rua, ok? Então a igreja te prepara para você ir e ocupar as ruas. Ocupar os caminhos dos homens. Foi isso que Jesus quis dizer em Marcos 16, ide, anunciai essas boas novas para toda criatura, por todo o mundo. Então ele falou,
o que você deve fazer, para onde ir e com quem falar. Ok? E a igreja é a casa do poder de Deus que vai te preparar para você demonstrar o reino dele nessas ruas, na rua de cada homem. Quem está me seguindo até aqui? Então por isso que Deus quer que você seja fortalecido com poder, de acordo com a força da bondade dele, porque a bondade dele é o que vai constranger os homens, ok? Porque o reino dele é bom demais, é muito bom, e ele quer que você seja perseverante, com paciência e com alegria, dando graças a Deus que nos tornou dignos de participar do reino da luz. Ok? Agora, esse último versículo acompanha comigo. Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. O que Deus está falando? Está falando de ser transladado de um reino para outro reino. Ok? Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Segue aqui comigo. A palavra hebraico, né, quando você fala trevas em hebraico, não significa simplesmente escuridão física, mas também a falta de conhecimento, certo? A pessoa que está em trevas, ela está com falta, ele é falto de conhecimento. Por isso que Jesus falou, olha, muitas vezes Jesus disse assim, através do profeta, Deus falou através do profeta Oséias, né? No capítulo 4, versículo 6, falou o seguinte, olha, o meu povo, diz o Senhor, ele está perecendo na terra, por quê? Está em trevas. O povo de Deus em trevas. Quem está me seguindo? O que é trevas? Falta de conhecimento. O meu povo perece porque ele falta conhecimento. Então percebe que quando você é transladado do reino das trevas para o reino da luz, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu estou tirando de uma vida onde você não tem conhecimento, onde você é cego, onde você está acostumado a viver no escuro, e vou te levar para uma vida onde vai ter luz, e você vai começar a ter conhecimento. Que tipo de conhecimento? O conhecimento que só Deus tem. Para quê? Para que você seja cheio do poder dele, e com sabedoria aplique isso na sua vida e comece a demonstrar para a sociedade, para o mundo. Começa na tua casa, quer mudar o mundo? Começa arrumando teu quarto. Quem está aqui comigo? Quer mudar o mundo? Começa tratando bem a tua mulher e teus filhos. Quem está me seguindo, gente? Estou sendo real demais agora à noite, não? Eu falei que de noite ia vir a goiabada, né? Vou passar um creme cheese em cima dessa goiabada. O que é a luz, então? Conhecimento e trevas é falta de conhecimento. Pula lá comigo em Marcos capítulo 10. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Vamos lá. Passagem conhecida. Vamos fazer a ponte aqui. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Em outras palavras, o cara era cego, então ele desenvolveu uma maneira de viver. Qual era a maneira de viver dele? Pedir esmolas. Por que ele pedia esmolas? Ele não tinha perna para andar, não tinha mão para construir, para fazer, ele não tinha perna, ele tinha corpo inteiro. Mas ele pedia esmolas por quê? Porque ele tinha um problema maior. O problema maior dele qual era? Ele vivia no escuro. E quando você vive no escuro, você acaba ficando até confortável no escuro. Escuta, porque Deus já está falando contigo. Quando você vive muito tempo na escuridão, você acaba se acostumando com a escuridão. E quando você se acostuma com a escuridão, você desenvolve um método de sobrevivência na escuridão. E tem pessoas que pensam que só porque elas estão funcionando na escuridão, elas estão dando certo na vida. Quando, na verdade, o fato de você estar sobrevivendo na escuridão não significa que aquilo é o que Deus tem para a sua vida. Deus não quer que você sobreviva na escuridão. Ele quer te levar para a luz. Quem está comigo? Tem muita gente que está pedindo para Deus abençoar a disfuncionalidade. Ou seja, o cara pedir esmola, um cara que tem um corpo são, pedir esmola, é um cara que está funcionando na disfuncionalidade. Está fazendo sentido? Você está vendo isso? Está vendo? Sim ou não, gente? Se não tiver, eu volto aqui. Me ajuda a pregar aqui. Cadê o pessoal que me ajuda a pregar aqui? Um glória, de repente, um amém mais forte, né? Um fala papai, né? Pode ser também. Aquele cego, ele estava então vivendo, pedindo esmola. A Bíblia diz que quando Jesus estava saindo da cidade, ele ouviu falar, olha lá, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele começou a gritar? Porque ele era cego, mas não era mudo. Tem muita coisa que você pede a Deus: Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas você tem capacidade de fazer o quê, meu filho? Você está dando desculpa porque você não tem visão. Então por que você não usa sua boca? Quem está comigo?
Porque ele não tinha visão, mas ele tinha boca. E quem tem boca vai a Cristo. Quem está me seguindo? Quem tem boca vai a Cristo, irmão. Aí ele começou a gritar: filho de Davi! Por quê? Porque ele não via, mas ele ouviu, ele tinha ouvido e ele tinha boca. Então, através do ouvido, daquilo que ele tinha, ele se aproximou de Deus. Ele decidiu romper com a disfuncionalidade. Quando viu que era Jesus, começou a gritar. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Por quê? Porque, cara, tem muita gente que gosta de você como ceguinho. Tem muita gente que não gosta de você se você sair daquela mendigança. Porque enquanto você é mendigo, a pessoa, sei lá, ou ela se sente bem vendo você ali, ou ela sente que ela vai te ajudar em alguma coisa, ou ela vai te manipular, ou ela vai tentar te convencer das coisas, porque você não pode, não sei, etc. Aí, muitas pessoas não querem ver o seu progresso, porque elas gostam da maneira disfuncional que você é. Quem está aqui comigo? As pessoas o repreendiam: ô, ceguinho, fica quieto, para de gritar aí, pô. Cara, o cara está gritando porque ele não quer mais continuar da maneira que ele está. E tem gente que fica brigando porque a pessoa não quer que a pessoa cresça. Quem está me seguindo? E ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou. Jesus parou e falou assim: chama ele. E chamaram o cego. E falaram para o cego assim: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Olha para mim, gente. As mesmas pessoas que estavam mandando o cego calar a boca, foi as pessoas que Jesus usou para ir lá e chamar ele, e falar assim: tenha bom ânimo, manda ele vir. A Lolo pegou. Alguém mais pegou, não? Deus vai usar as pessoas que um tempo atrás estavam mandando você calar a boca, para falar para você: tá bom, levanta, chegou a tua vez. Quem está me seguindo? Deus usa até as pessoas que te repreendiam para depois te levantar. Você está aqui comigo, irmão? Eu não sei quem é seu inimigo, não sei quem está te jogando para baixo. Sabia que Deus pode usar essa pessoa que está te jogando para baixo, para ela mesmo te levantar daqui um pouquinho? Continua gritando, continua buscando, continua. Agora não para só porque os outros estão te repreendendo. Não desiste só porque os outros estão assim, cala a boca. Não desiste. Tem muita gente que quer que você continue sendo quem você é, para você continuar dando a elas o que você está dando a elas, ou dependendo delas da maneira que você depende. Quem está comigo? Mas pode ter certeza, se você continuar buscando o reino, se você continuar buscando, porque aquele cego, quando gritou Jesus, ele estava buscando o reino de Deus. Sabe por que eu estou te falando porque ele está buscando o reino de Deus? Eu vou te falar muito claro isso. Veja isso. Aquele cego habitava em Israel, um lugar onde tinha igreja, tinha pastores, tinha palavra de Deus. A igreja naquela época chamava sinagoga, pastores chamavam mestres da sinagoga, ok? Tinha categorias de mestres diferentes, fariseus, saduceus, etc, ok? E todos eles tinham a Torá, os livros dos profetas, que é a palavra de Deus. Mesmo assim, o cara continuava da mesma maneira e ninguém fazia nada para o cara mudar, ninguém dava uma palavra para ele, nem mostrava para ele nada que estava na Torá. Ele estava acostumado a viver na escuridão. Quando ele ouviu falar de Jesus, a Bíblia está se referindo que ele ouviu algo diferente, porque o Jesus de Nazaré não pregava religiosidade, o Jesus de Nazaré pregava o reino de Deus. Foi pelo qual ele foi enviado para te trazer a vida de Zoe, a vida do reino, ok? Tudo que Jesus pregava era o reino de Deus. Isso está em várias vezes no Evangelho. Nos 4 Evangelhos está dizendo, Jesus ele deixou registrado: cabe a mim pregar o Evangelho do reino, ok? O Evangelho do reino. Não existe Evangelho se não for do reino, porque as boas novas só vêm de um lugar, do reino. Tudo que nós queremos está no reino. Deus criou o homem e botou no Éden para ter acesso ao reino. O Éden significa um ponto no momento onde a presença de Deus é uma porta aberta para o reino. Nós fomos criados para estar ligados diretamente com o reino. Quando Adão foi expulso, ele perdeu o quê? O acesso ao reino. Perdeu a cidadania, rasgou o passaporte. Quem está me seguindo? Ficou sem passaporte para o reino. Jesus veio para te dar de novo o passaporte e o visto, carimbado, com sangue ainda. Quem está me seguindo? Então, quando ele ouviu falar de Jesus, é porque ele ouviu a respeito daquela mensagem que era algo de bom demais para ser verdade. E isso motivou ele, ok? Ele gritava mais alto. Jesus mandou os próprios homens que mandaram ele calar a boca e repreenderam para ir lá chamar ele. Aí, a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que aquele cego, ele levantou, lançando a sua capa para o lado.
E a Bíblia deixa registrado algumas coisas, que é uma mensagem que está ali intrínseca para a gente aprender. Quando a Bíblia fala que ele lançou a capa para o lado, estava dizendo assim para a gente, quer saber? Eu vou deixar essa capa, que é um símbolo da minha cegueira, para trás. A capa significava que ele era cego, porque aquela capa servia também para ele se proteger de chuva, do tempo que ele ficava ali o dia inteiro, pedindo esmola. Lançando a capa para o lado, ou seja, ele falava assim, não vou precisar mais dela. Você está percebendo isso, gente? Essa é a maneira que você tem que se aproximar de Jesus, começar a largar fora esses demônios que ficam grudados no teu pescoço. Tem gente que vem para a igreja com demônio no ombro. Tem gente que vem para a igreja com demônio no ombro, abraçado com o demônio. A pessoa dorme com o demônio, a pessoa toma banho com o demônio, almoça, janta, toma café, ainda vem para o culto, ainda louva a Deus, o demônio do lado sentado, louvando a Deus junto. Eu já vi isso. Já falei para vocês, traduzindo um homem chamado Jerry Barabara, eu vi aquela mulher, era um espírito de autocomiseração, espírito de vitimismo. A mulher ficou o culto inteiro, o culto de poder, de palavra, a mulher ficava chorando, e não era um trabalho do Espírito Santo não, porque tem choro que vem do Espírito Santo, não é isso não, é um choro de autocomiseração, de vitimismo, com a roupa toda puída, cabelo todo desgrenhado, com cara de maltratada. O que é isso? Capa na cabeça. É a capa do cego na cabeça. É aquela capa de que eu sou assim, eu vivo assim. Quem está me seguindo? Quando a Bíblia fala que ele jogou a capa para o lado e falou assim, chega dessa vida. Chega de ser a vítima, chega de ser o ceguinho que todo mundo fica levando para lá e para cá. E ele foi em direção ao reino. A palavra de Jesus de Nazaré, que é a palavra do reino. Deu um salto. Ou seja, ânimo. Pôs-se de pé. Só coitado não, irmão. Levantou, deu um salto. Ânimo, e dirigiu-se a Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, uma pergunta sem noção, uma pergunta que, poxa, não dá para entender nada. Se eu estivesse do lado de Jesus e escutasse ele perguntar aquilo, eu ia ficar assim, será que Jesus tomou remédio hoje? Não é possível, o que Jesus está perguntando? O cara cego, chega na frente dele, Jesus para e pergunta assim, o que você quer que eu faça? Não parece óbvio? O cara veio assim, irmão, o cara veio tateando. O que você quer que eu faça? Por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus, ele precisa saber se você sabe o que você realmente quer. Porque por mais que possa parecer óbvio, tem muitas pessoas que vivem tanto tempo na escuridão que se acostumaram com a escuridão e às vezes nem quer sair dela. Tudo que ele quer às vezes é melhorar um pouco de vida. Só quer dar uma melhoradinha. Se melhorar tá bom. Me dá aí $1 milhão, está tudo certo. Me dá aí, sei lá, uma esposa, me dá aí um negócio que eu estou buscando a vida inteira, se você me der isso aí, tudo bem, eu vou continuar cego aqui, mendigando, mas pelo menos eu já tenho isso. Então Jesus tem que ter certeza que você sabe o que você quer. Será que você quer realmente ir para a luz? Será que você quer realmente ver? Porque isso vai demandar de você várias mudanças. E tem muitas pessoas que querem a bênção, mas não querem mudar para ter aquela bênção. Quem está me seguindo? O que você quer que eu te faça? Perguntou ele. Perguntou-lhe Jesus, e o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e começou a seguir pelo caminho. Agora não precisava mais ninguém levar ele, agora ele estava seguindo por si só. Quem está comigo, gente? Bem rapidinho, vamos lá. Todo milagre literal que nós vemos escrito, registrado nas Escrituras, traz para nós hoje, embora ele seja real e é verdadeiro, e aquilo também serve para nós, embora ele seja real e literal, ele carrega também uma mensagem simbólica de algo que Deus deseja fazer em nossas vidas hoje. Porque Deus, ele não quer simplesmente curar o cego físico, mas ele também quer trazer visão para as pessoas que têm vista, mas não têm visão. Quem está comigo? O cego é alguém que se acostumou a viver sem visão. O cara está acostumado, ali no caso, cego de nascença. Tudo que ele sabe é escuridão. Tem uma mulher chamada Helen Keller, que foi uma ativista, uma mulher que nasceu em 1880, muito inteligente, e ela perdeu a vista, ela perdeu a visão, a vista, né, no caso, com 18 meses de vida. Ela disse uma coisa muito interessante, ela falou assim, a única coisa pior do que ser cega é ser uma pessoa que tem vista, mas não tem visão. Miles Monroe, ele colocou dessa maneira, a vista é uma função dos olhos, a visão é uma função do coração.
Tem muitas pessoas que têm vista, que conseguem enxergar, mas não têm visão que vem do homem interior. Quem tá me seguindo aí? Então, para aquele homem cego de nascença, a escuridão era normal. Ele sabia viver em trevas, as trevas era tudo que ele conhecia. E nós podemos lidar com trevas, ou seja, nós podemos lidar com as disfuncionalidades tanto tempo que nós nos tornamos até funcionais na disfuncionalidade. Então é como eu estou te explicando, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão acostumadas a viver na disfuncionalidade. Porque tudo que ela conhece, tudo que ela sabe, a maneira que ela sabe viver é daquela maneira errada. É viver naquela escuridão. Muitas pessoas, e deixa eu te falar, a igreja muitas vezes tolera isso, tá? A religiosidade tolera a escuridão, tolera a cegueira. Você vai lá num lugar chamado Betesda, que também é uma representação da igreja, lá tinha cegos, paralíticos e mancos. O que são cegos, paralíticos e mancos? Cego é aquele cara que não tem mais visão. Paralítico é aquele cara que andava e parou de andar. E manco é aquele que anda, mas anda torto. Quem está me seguindo? O cara pode andar, andava reto antes, mas agora está andando, né? Tô raso, tô fundo. Quem está me seguindo até aqui? Então, aquele homem cego, para ele, era tudo que ele sabia de vida, e ele estava vivendo na disfuncionalidade. Mas no momento que Jesus manda chamar ele começa a ter uma reação diferente. Só do fato de ele estar lançado fora a capa, só do fato de ele ter dado um pulo, ok? Já estava demonstrando um apetite que ele não tinha antes. A religiosidade, deixa eu te falar, como eu falei antes, ali tinha religiosidade, ali tinha a sinagoga, ali tinha a Torá, ali tinha a palavra de Deus, mas nenhuma daquelas coisas trouxe para aquele homem o apetite, a vontade de querer mudar. O que trouxe para aquele cego um apetite que ele nunca teve antes? O que trouxe para aquele cego uma fome de querer mudar que ele nunca teve antes? Ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Porque a mensagem de Jesus de Nazaré não era sobre religiosidade, era sobre reino. Quem está me seguindo? Ele começou a deslumbrar possibilidades que ele nunca tinha deslumbrado antes. Ele começou a saber de coisas, ele começou a ouvir falar de coisas que a religião nunca tinha oferecido para ele antes. 3 características de quem vive na escuridão. Isso aqui pode bater em você em alguma área, de repente Deus vai te mostrar alguma área que você está sendo cego, alguma área que você pode estar na escuridão. Porque, de novo, o fato de você se relacionar religiosamente com Deus não significa que você não possa ter alguma cegueira em alguma área. Ponto número 1, você está enxergando um lá em cima? Vê se você consegue enxergar um. Está enxergando um? Ou você está enxergando? Beleza, bom sinal. O cara que vive na escuridão, ele aumenta as probabilidades de se machucar. O cara que está vivendo em escuridão, ele aumenta as suas feridas. Feridas muitas vezes desnecessárias. Coisas que você não precisava se machucar se você tivesse visão. Ok? O cara, quando é cego, ele anda batendo nas coisas, sim? Ele anda batendo nas paredes, ele anda batendo nos móveis, ok? E acaba machucando o dedinho, né? Arrebenta o dedinho, aí depois bate o ombro, aí depois bate coisas que ele não precisava, feridas que ele não teria se ele tivesse visão. Existem muitas pessoas que estão tendo feridas na vida, não porque o outro está te maltratando, ou porque o outro te abandonou, ou porque o outro te deixou sozinho, não. Você não precisaria da ajuda de ninguém se você tivesse visão naquela situação. Está me seguindo, gente? Feridas que podem ser emocionais, espirituais, relacionais e até profissionais. Às vezes você está vivendo no escuro na sua área profissional. Às vezes você está vivendo no escuro emocionalmente. E você se machuca muito emocionalmente. Uma das características de você, uma pessoa que se machuca muito emocionalmente, pode ter certeza, é uma pessoa que está cega nos relacionamentos. Não está enxergando muito bem com quem ela está andando. Está pensando que aquele cara é amigo, mas esqueceu, ou não sabe que aquele cara é amigo, mas da onça, não teu. Quem está comigo? Então, só porque nós estamos andando no escuro, muitas vezes nós temos feridas e nos machucamos, porque a gente não está reconhecendo bem aquela pessoa que está andando com a gente. A gente acha que aquela pessoa é nossa amiga e não é. Quem está me seguindo? Muitas vezes a gente está andando com uma pessoa, mas a gente está sendo manipulado por ela e está se ferindo que não precisava se ferir. Quem está aqui comigo, gente? Essa é uma característica de alguém que está no escuro. Segunda característica,
A escuridão, ela vai inibir a aceleração. Quem anda no escuro, deixa eu te falar uma coisa, quem está no escuro tem 2 pernas, 2 braços, mas ela não vai andar na mesma velocidade que a pessoa que está na luz. Sim ou sim? Porque no escuro você não sabe o que está na sua frente, então você vai tateando, né? Você vai buscando assim, então você vai andando cada vez mais devagar, né? Então a pessoa que está na escuridão, ela anda devagar. Analisa a tua vida hoje. Será que tem áreas na sua vida que você está indo muito devagar? Será que tem áreas na sua vida que estão meio que paradas, atrofiadas? Pode ter certeza que você está sem visão. As áreas da nossa vida onde nós estamos tendo a nossa aceleração limitada são áreas onde nós estamos vivendo em escuridão. No momento que você começar a ver, você se move mais rápido. Quem está comigo? E é muito ruim nós vivemos abaixo do nosso potencial. Você tem 2 pernas, você podia estar correndo, mas você está andando bem devagarzinho. Por quê? Porque as suas pernas funcionam, mas você está sem visão. Deus te deu um potencial. Tem coisas que Deus já te capacitou, você nasceu para fazer aquilo, mas você está tendo uma velocidade de tartaruga, e não é ninja. De manhã o pessoal riu melhor, hein? Beleza, vamos lá. 18 horas, me ajuda, 18 horas. Vamos rapidinho aqui, 18 horas. Família da 18, vamos lá, mais fé, vamos. Mas é super real, escuta isso. Tem coisas na sua vida que talvez não estejam sendo aceleradas, estão sendo limitadas na sua velocidade. Não é que você não esteja andando, você está até andando, ok? Tu consegue ir de um lugar para o outro, com a ajuda de alguém, etc. Mas você vai devagar. Quem está me seguindo? Joel, o profeta, ele falou acerca da remissão do tempo. Como que Deus tem interesse em remir o tempo do seu povo, ok? E a palavra remissão do tempo não significa que Deus vai te dar mais tempo. A palavra remissão do tempo significa que Deus, ele vai acelerar o tempo que você tem. Quem está me seguindo? Não é que Deus vai te dar mais tempo. Até porque se você não mudar a sua aceleração, mais tempo não vai mudar nada, que você vai continuar devagar. Ok? Então, assim, vamos dizer assim, 10 anos se passaram, e a sua vida está estagnada em 10 anos. Com a remissão do tempo que vem de Deus sobre a sua vida, Deus consegue fazer mais em 1 ano do que você fez em 10 anos. Ele vai te conectar, vai te acelerar a ponto de que em 1 ano você vai evoluir muito mais do que você evoluiu nos últimos 10. Quem está crendo nisso, irmão? É isso que Deus está falando com você hoje, escuta. É o Espírito que está falando com você. E Ele precisa te tirar algumas áreas que estão em trevas na sua vida. Porque trevas, escuridão, cegueira, limita a aceleração. Deus, ele tem interesse em remir o tempo na sua vida. Agora pega o que está escrito bem grande ali. Se a aceleração está conectada com a sua visão, não com a sua condição, então ela pode acontecer em qualquer momento. Escuta isso. Tem pessoas que pensam que a condição dela tem que melhorar para ela acelerar. Tem pessoas que pensam que tem que ganhar na Mega Sena para dar o dízimo. Se eu ganhar meus 30 milhões na Mega Sena, eu vou dar os 3 milhões para a igreja. Posso te falar um segredo? Se você não dá 100 reais do seu salário de 1.000 hoje, você nunca vai dar 3 milhões, mesmo se você ganhar 30. Por isso que Deus fala, seja fiel no pouco, que aí no muito eu te coloco. O que Deus está falando? Cara, se você não é capaz de dar 100 reais de dízimo, de 1.000 reais de salário, tu não está preparado. Sabe por quê? Mesmo se tu ganhar 30 milhões, você vai fazer a conta. O que eu posso fazer com 3 milhões? Cara, com 3 milhões eu compro mais uma lancha, eu compro mais uma casa em Angra, eu compro mais não sei o quê, eu passo mais um ano sabático. Você vai achar 3 milhões muito para dar para Deus. Por quê? Porque para você hoje, na sua cabeça, 100 é muito para dar para Deus. Então você nunca está preparado. Deus está te treinando no pouco, para quando você chegar no muito, você está. Quem está comigo, gente? Porque nós estamos falando da diferença entre reino e igreja. E a igreja, ela tolera tudo. A igreja, pela religiosidade, às vezes pelo interesse, ela tolera tudo. Ela deixa a pessoa na cegueira, mendigando. Ela deixa a pessoa com aceleração limitada. Ela deixa a pessoa se machucar. A igreja muitas vezes deixa a pessoa se machucar. Quando eu falo igreja, eu quero que você entenda, é a religiosidade. A religiosidade.
seja qualquer que seja a igreja, a religião, ok? Pode ser budista, pode ser Rastafari, como é que é? Hare Krishna, pode ser o que você quiser, irmão. Jesus não veio trazer uma religiosidade. A igreja não é um lugar de religiosidade, a igreja é uma casa de poder, a eclesia de Deus é uma casa de poder que vai aproximar a palavra de Deus para o mundo lá fora, vai te preparar para você ir para o mundo e ocupar as ruas, ok? Ocupar e colonizar a sociedade. Você é feito pela igreja, mas não para a igreja. Você foi feito pela igreja para as ruas. Ok? Você vem para cá, não é para segregar, para dizer, eu sou daquela igreja, eu vou fazer. Não, você vem para cá para ser preparado, para se tornar um líder, para chegar lá fora e mostrar o reino de Deus para todo mundo lá fora. Começando na tua casa. Começando o relacionamento mais importante da tua vida, que é na tua casa. Quem está comigo? Porque quer conhecer bem um homem, uma mulher, pergunta ao marido ou à esposa quem ele é. Pergunta aos filhos quem ele é. Quem está comigo, gente? Eu estou muito ácido, estou muito real, não? Jesus era pior que eu, tá? Vamos lá. É verdade, Jesus era pior. Jesus perguntava ao cego o que ele queria. Imagina, o cego chega assim, qual é, Jesus? Tá de caô, né? Está me perguntando o que eu quero? Jesus perguntava, o que você quer, meu filho? O que você quer que eu te faça? Eu quero assim. Pega isso. Se a sua aceleração está conectada à visão e não à sua condição, ela pode acontecer em qualquer momento. A sua aceleração não está conectada à sua condição temporal, o seu episódio de vida que você está vivendo, o momento temporal, temporário que você está vivendo, a sua condição, ela não vai determinar a sua aceleração. Não é quando você ganhar a Mega Sena que tu vai acelerar. Não é quando você virar uma chave, ou quando você conseguir um emprego, quando você casar, quando você... Não é ali que vai melhorar. Ela vai melhorar por causa da sua visão. Quando você tiver visão, tu acelera, porque você vai estar vendo para onde está indo. Quem está comigo, gente? Cara, melhor a gente escutar isso várias vezes. Não falo mais, se a aceleração é determinada por uma revelação interna, e não por uma condição social, então não importa a pandemia, não importa a inflação, não importa a política, não importa quem é presidente, não importa o que está acontecendo, não importa nada. Você, assim que você começar a ver, você começa a se mexer. Quem está comigo? O que vai determinar a sua aceleração? O que vai determinar você se machucar menos na vida? A revelação interna que você está tendo do reino. Não é uma condição social, não é quanto dinheiro você tem no banco, não é onde você está trabalhando, não é se você já conseguiu isso ou aquilo. O que vai determinar a aceleração é a visão, é a revelação que você está tendo dentro de você. Essa revelação que você está recebendo hoje já é poder de Deus, da glória, da bondade dele, para você se levantar, jogar essa capa fora e começar a andar mais rápido. Quem está me seguindo, gente? E ponto número 3, o que a cegueira causa também? A cegueira demanda o quê? Assistência. Ela causa uma codependência. Quando uma pessoa está no escuro, ela vai demandar assistência de outra pessoa para se mover de um lugar para o outro. Para fazer qualquer coisa, ela precisa daquela pessoa. Para ela fazer o que ela fazia antes, ela vai precisar de alguém. E aí eu falo uma coisa muito legal. A diferença entre codependência e interdependência. E por que isso é muito legal? Porque a Bíblia nos chama para nós sermos um corpo interdependente. O apóstolo Paulo, ele falou que a igreja é como se fosse um corpo, o corpo de Cristo, ok? E nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é orelha. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Quem já leu isso na Bíblia? A Bíblia fala que cada um tem uma função, nós temos dons diferentes, nós temos chamados diferentes, nós temos talentos diferentes, ok? Então o que é interdependência? Interdependência é eu depender de você em algo que Deus te deu para fazer e não me deu para fazer. E você depender de mim para algo que Deus me deu para fazer, mas que Ele não te chamou para fazer. O que seria codependência? A codependência é justamente o contrário. É você depender de outro para algo que você pode fazer. Isso aí é sinal de cegueira. A pessoa está no escuro. Está me seguindo? O cara que é codependente é porque ele está envolvido emocionalmente, ele está sendo manipulado, ele está sendo levado a depender daquela pessoa para algo que ela pode fazer com a própria perna, para algo que ela pode fazer com as próprias mãos. E a codependência é algo satânico, vai te levar para você para a escuridão. Jesus te transportou dessa escuridão para a luz, para que você veja que aquilo que Ele chamou para você fazer, você tem o potencial e você pode fazer, e não precisa se machucar muito, e pode ser mais rápido na tua vida.
E ele te pergunta hoje também: o que você quer que eu te faça? O cego, ele andava se machucando, sempre atrasado, sempre dependendo de alguém para levá-lo a algum lugar. Toda a sua vida ele estava lidando com problemas do seu problema. Porque o problema mãe, que era a cegueira, estava causando outros problemas filhinhos, ok? Ele se machucava, as suas feridas não eram um problema, porque ele não teria ferida se ele estivesse enxergando. Ele está chegando atrasado nos lugares, ou depender das pessoas para algo que ele poderia fazer, ou poderia ir sozinho, não era o problema. O problema era que ele não estava enxergando, ele não ia sozinho, não porque ele não tinha perna, mas porque ele não tinha visão. Quem está me seguindo, gente? Percebe? A escuridão, ela é um problema, e ela vai causar vários problemas. Tem gente que está tratando os problemas que a escuridão está gerando nas suas vidas, sem tratar do problema real. Qual é o problema real? A cegueira, cara. O problema real é que o cara está no escuro. Por isso Jesus perguntou para aquele cego: o que você quer que eu faça? Porque tu está cheio de hematoma, tu está mendigando, tu sempre chega atrasado, porque eu entrei em Jericó, tu não estava sentado lá, só quando eu saí que tu ouviu falar de mim, porque alguém não te pegou em casa na hora que era para pegar, né? Mas você tem perna, você não veio sozinho, porque você está no escuro. Não é porque você não tem perna, você não veio sozinho porque você não enxerga. Então o que você quer que eu te faça? Você quer que eu te dê um carro para o cara poder te levar? Quer que eu contrate um Uber para te levar e trazer na hora certa? Você quer que eu bote, sei lá, um sensor ao seu redor para você localizar onde estão os móveis na tua casa? O que você quer que eu te faça? Porque tem gente tratando as consequências do problema verdadeiro. Tem gente que busca a Deus ter menos feridas na vida. Senhor, eu não aguento mais sofrer tantas feridas emocionais na minha vida. Sabe por que você está com tanta ferida emocional? Porque você ainda está cego nessa área emocional da tua vida. Quem está comigo? Você está acostumado a viver na escuridão emocionalmente. Por isso que você se machuca tanto. E você sempre vem buscar Deus o quê? Cura para as feridas emocionais desnecessárias causadas por uma cegueira que você não quer tratar. Quem está comigo aqui? Edita essa mensagem, bota essa mensagem correndo no ar, bota um monte de corte dessa mensagem. Tem muita gente precisando ouvir isso. E eu vou terminar agora. Eu quero que vocês só prestem atenção em algo que eu já mencionei, mas que você tem que pegar isso para a gente fechar hoje com chave de ouro. No dia que ele ouviu falar de Jesus, esse homem, Jesus, fez o cego acordar, criou uma fome, criou um apetite naquele homem que era cego, um apetite que ele nunca teve antes. Apetite de quê? Da possibilidade de ter visão. O reino de Deus, ele vai causar em nós uma fome de querer mudar, uma fome de romper exatamente com aquilo que está causando todos os problemas da nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. É necessário eu bater nessa tecla. Por quê? Porque muitos de nós amamos a escuridão em alguma área da vida. Tem alguma área da nossa vida que nós estamos tão acostumados a viver na escuridão que a gente não quer que ninguém acenda a luz ali. Porque se acender a luz, você vai ter que mudar, você vai ter que arrumar a casa. Quem está comigo, gente? Tem áreas que nós protegemos as trevas. Por quê? Porque você está acostumado a viver de uma maneira. Falei anteriormente, por exemplo, tem pessoas que têm a mania de vitimismo. Sempre tem alguém perseguindo, sempre tem alguém jogando para baixo. Por que ele não tem sucesso nessa área, naquela área? Porque alguém não está deixando, o meu marido não deixa, minha mulher não deixa, meu amigo não deixa. Sempre tem uma circunstância que está fazendo com que aquela pessoa tenha uma desculpa para continuar vivendo daquela maneira. Por isso Jesus fez aquela pergunta: o que você quer? Será que você realmente quer ver? Porque se você tiver visão, se os seus olhos se abrirem, você vai ver como que você vivia. E deixa eu te falar, a vida de um mendigo é nojenta, amigo. O cara vivia naquela rua, ele não via o rato passar atrás dele, ele não via a sujeira que estava ali ao redor dele. Ele simplesmente estava acostumado a viver ali. Mas o reino de Deus, quando ele começou a ouvir acerca das possibilidades, aquilo causou nele uma revolta, sabe? Ele levantou, ele começou a gritar. Ele levantou e falou: quer saber, aqui dessa maneira eu não vou continuar vivendo não, chega. E sabe, Deus, ele pergunta exatamente para você hoje isso: o que você quer? Você quer
conhecer o reino de uma maneira que vai mudar a tua vida, porque vai trazer uma visão que você nunca teve antes. Isso vai entrar em todas as áreas da sua vida. Ou você quer ficar confortável na sua religiosidade, vindo aos cultos, dando glória a Deus, escutando a guitarra tocar do nosso Mateus Assato, lá das Filipinas. Nosso Bruno Mars. Olha o Bruno Mars. Toca muito, tá? Será que você vai ficar aqui se sentindo bem no louvor, religiosamente vindo aos domingos, ou você quer realmente enxergar, irmão? Fica de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração para a gente terminar aqui. Antes de eu orar por você, eu vou orar pela sua casa, pela sua... Na verdade, você quer saber, eu não vou orar pela sua casa, não. Eu não vou orar pela sua casa, eu não vou orar pela sua mulher, nem pelo seu marido, nem pelo seu futuro. Eu não vou orar pelo emprego que tu precisa. Não, esses não são os seus problemas. Eu vou orar pelo seu problema. Eu vou orar pela tua visão, amigo. Hoje à noite nós vamos clamar a Deus por visão. Ele te pergunta a mesma coisa: o que você quer? Será que você realmente quer visão? Será que você realmente quer ver além da confortável escuridão ao seu redor? E deixa eu te falar, se você falar com Deus hoje, você crê que Ele está te ouvindo? Você crê que depois de uma palavra dessa e pedir para Deus, mestre, eu quero ver, você crê que Ele vai te ouvir? Você está levando Deus a sério a ponto de fazer isso? Você consegue levar Deus a sério a ponto de falar assim, mestre, eu já estou aqui há anos nessa igreja, mas quer saber? Hoje eu estou te pedindo, eu quero ver. Eu quero ter uma visão, porque eu estou muito tempo cego dentro de Betesda, ou eu estou muito tempo paralítico dentro de Betesda, ou eu estou muito tempo manco. Eu cheguei aqui, eu não era paralítico, mas agora eu estou paralisado, não sei o que aconteceu. Eu cheguei aqui, eu andava certo, mas agora eu estou andando meio torto. Feche teus olhos aí. Pai, eu quero te apresentar a todas as pessoas que estão aqui, e todas que estão assistindo ou assistiram essa mensagem através da internet, ou nos ouviu através da rádio. Eu te apresento, ó Deus, homens e mulheres que ouviram a tua palavra e que reconhecem que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Pai, como prova de que eles realmente querem ver áreas da sua vida onde eles possam estar vivendo há muito tempo em escuridão, eu vou pedir para cada um que realmente quiser enxergar, coloca a mão nos seus 2 olhos. Se você realmente quiser enxergar, bota as mãos assim, ó, você em casa, se estiver no hospital, se estiver no Uber, aí onde você estiver, bota as mãos nos 2 olhos assim, ó. Pai, da mesma maneira que caiu as escamas de Paulo, de Saulo, da mesma maneira, ó Deus, que esse cego Bartimeu enxergou imediatamente, haja visão, haja visão, haja visão, nos olhos, no homem espiritual, nos olhos do Espírito, haja visão, haja visão, haja visão, haja visão, haja visão, em nome de